Fala galera, aqui quem fala é o Thomas, professor de Física 2 de vocês, para falar sobre os modelos atômicos e o átomo de hidrogênio. Na última aula a gente teve meio que uma revisão, né? Mandei 2 aulas aí com uma revisão sobre o princípio da física quântica e a catástrofe ultravioleta, assim como também a gente teve uma ideia aí sobre o efeito fotoelétrico, algo que a gente já tinha discutido em sala de aula. E hoje é hora da gente avançar com esse conteúdo falando dos modelos atômicos e do átomo de hidrogênio, né? De novo, os modelos atômicos a gente associa muito e pode associar à química. Então, nossa ideia aqui não é falar de química, né? Isso eu deixo para o professor de química, porque eu não tenho essa capacidade. Mas sim falar de como a física quântica influenciou nos modelos atômicos, certo? Então, eu vou falar um rápido contexto histórico aqui, tá? Então, a gente tem aqui os primeiros modelos traçam lá de Demócrito, lá na Grécia. O Demócrito trouxe a ideia da parte menor, né, da parte indivisível da matéria, e o átomo é o que significa isso, né, não divisível. A palavra átomo vem daí. Só no final do século, no início, do século XIX, que o John Dalton ele aplicou essa ideia do atomismo para explicar uma lei dos pesos atômicos, que não vem ao caso, mas o modelo do Dalton é o modelo da bola de bilhar. Ou seja, o elétron para John Dalton era uma esfera maciça. Deixa eu desenhar, é que eu estou com ponteiro, né? Era uma esfera maciça e indivisível, né? Essa era a menor parte da matéria. Então, por isso o modelo da bola de bilhar. Hoje a gente sabe que não é a menor parte da matéria, né? Tanto que os elétrons são muito menores do que o próprio átomo como um todo, o núcleo também, enfim. Então esse modelo da bola de bilhar foi um primeiro passo nos estudos dos modelos atômicos. E a partir daí a gente começa no modelo de Thomson. Então o J.J. Thomson, no final do século XIX, ele fez uns experimentos com raios catódicos, raios negativos, e descobriu que existia uma carga elétrica negativa no átomo. E um cientista chamado Goldstein, ele fez experimento com raios anódicos, né, raios positivos, e chegou na relação que também existiam cargas positivas, ou seja, foi meio que uma união de ideias. O Thomson usou essas informações para desenvolver o modelo dele de átomo, que é o modelo que ficou conhecido como pudim de passas. Então, esse modelo conhecido como pudim de passas, porque na ideia dele, ele tinha uma massa, que era o átomo, ou seja, já não era algo tão rígido como a bola de bilhar, que continha cargas positivas incrustadas e distribuídas uniformemente em um conjunto de elétrons estáticos com cargas negativas. Ou seja, para o modelo que a gente conhece hoje, já é um problema, né? Os elétrons estáticos com essas cargas. Só lembrando que o modelo de Dalton era um modelo eletricamente neutro. E está aqui, né, essa relação que ele faz com o pudim de passas. Né? Dá para ter uma ideia de como foi chamado, né? Por que foi chamado de pudim de passas. Bom, chegamos então no modelo de Rutherford. Para o Rutherford, os elétrons eles tinham carga negativa e o núcleo do átomo tinha carga positiva. E como é que ele chegou na ideia? Pô, mas como assim? Ele só pensou que tinha um núcleo? Não. Ele fez um experimento, que eu vou mostrar um vídeo no próximo slide, do espalhamento de Rutherford. Tá? E aí, com esse espalhamento, a gente tirou algumas ideias. Primeiro, se você pensa no modelo de pudim de passas, né? Então imagina um pudim de passas, aquele igual do desenho lá. Aí você pega uma metralhadora e fuzila aquele pudim de passas. Você metralha aquele pudim de passas. Todas as balas vão passar direto, não tem por que elas serem desviadas. Né? Agora, quando o Rutherford fez o experimento bombardeando um material
com certas partículas, vamos dizer assim, partículas atômicas, ele recebeu um outro resultado. Só para ter uma ideia do modelo atômico de Rutherford, que é o modelo planetário, né? Lembra bem a nossa ideia aí de órbitas planetárias. Se o núcleo do átomo fosse do tamanho de uma maçã, o seu espaço até a última órbita do elétron, a gente já fala sobre essa última órbita, teria mais de 1 km de extensão, né? Para a gente ter uma ideia do quanto de, entre aspas, espaço vazio a gente tem entre elétron e núcleo, certo? Então aqui está o vídeo tratando sobre o experimento de Rutherford. Eu vou falando ao longo do vídeo, o vídeo não tem som, tá? Mas quando terminar a gente também conversa um pouquinho mais. Bom, então o espalhamento de Rutherford, a experiência do espalhamento alfa de Rutherford, e ele mostra um pouco dos aparatos, o que foi usado. Então foi usado aqui um emissor de partículas alfa positivas, uma folha de ouro, um detector aqui atrás e fendas, tá? Fendas, para simplesmente deixar mais precisa a passagem de partículas alfa. Então aí ele vai mostrar um pouquinho de como funciona, ele faz um corte aqui na caixa para a gente dar uma olhada, e aí vai emitir as partículas alfa. Ao passar pelas fendas, elas são meio que filtradas, né, para ficar um caminho mais simples, vamos dizer assim, mais fino. Passa por essa fendinha também do material, e aí ao passar pela folha de ouro é que acontece a coisa diferente do que a gente esperava. Ao invés de atravessar direto, você vê que sofre pequenas deflexões e até reflexões grandes aqui, ó. Então você vê, a maioria passa pelo meio, você tem algumas pequenas deflexões e outras reflexões totais quase aqui, né? E aí por que isso acontece? Nos leva a crer que você tem vários espaços vazios, né, por onde esses raios passam, sofrem, e você tem um núcleo maciço, né, muito maciço aqui no meio, que faz com que haja grandes deflexões e também reflexões. Além do que, com esse núcleo maciço, ele teve a ideia de que era positivo justamente porque as partículas alfa também são. Então elas eram, né, jogadas para longe, elas não eram atraídas para esse núcleo. Tudo bem? Então, né, novamente, eu não vou me aprofundar, não vou ficar falando muito do modelo, a gente vai simplesmente usar a física para os modelos. O problema com o modelo de Rutherford é que, beleza, então os elétrons estão no movimento orbital aqui, não tem problema nenhum. Aliás, tem. Porque pela teoria eletromagnética de Maxwell, a gente tem que cargas elétricas aceleradas emitem radiação, perdendo energia. Ou seja, se a gente for para pensar, esse elétronzinho aqui tem uma aceleração, se ele está rodando, é uma aceleração centrípeta, né? Aceleração que aponta para o centro. Então, cada um desses elétrons tem. E se toda hora que ele está rodando aqui, ele for emitir radiação, ele vai perder energia, e vai cair dentro do núcleo. Então, esse era um problema grande, né, que a gente tinha com a teoria do... Deixa eu mudar de cor aqui. Com a teoria do Rutherford. Então, nesse caso, como é que a gente resolve esse problema, né? E aí entra Niels Bohr, talvez um dos grandes cientistas aí da história recente da física, com certeza, da história total, eu diria que também. Muitos chamam ele de Sherlock Holmes da física. O Bohr, ele em 1913, admitiu que a teoria do Maxwell não seria aplicável aos sistemas de escala atômica, ou seja, beleza, olha só, a gente tem esse problema na teoria do Maxwell. Só que na escala atômica não vai haver isso que você está falando, porque o mundo atômico é diferente, né? Desde Max Planck. Lembrando que o Planck trouxe a ideia dele em 1900.
Então já tinha 13 anos que a física atômica, que a física quântica estava se sedimentando aí. O Bohr, então, usou essa teoria do Planck e afirmou que os elétrons ficam confinados em certos níveis de energia. Já ouviram isso em algum lugar? Espero, né? Só eu falei 500 milhões de vezes. Os elétrons ficam confinados em certos níveis. Esses níveis são chamados de estados estacionários. Para os átomos são 7 conhecidos, né? K, L, M, N, O, P e Q. E aí, mais da química, tá? A gente só está usando essa ideia. Então, para o Bohr, só haveria emissão ou absorção de energia se o elétron mudasse de nível. Então, ele não fica emitindo, ele pode emitir. Só que se ele emitir, ele simplesmente muda de nível atômico. Ele não fica emitindo até cair dentro do núcleo. Senão ia ser um colapso da matéria, como a gente conhece. Certo? Então, para a ideia do Bohr, né, a gente tinha que calcular a frequência, a gente pode calcular a frequência da radiação emitida, que ela é proporcional à diferença de energia dos respectivos estados inicial e final. Falando assim pode parecer um pouco complexo, mas a gente já vai chegar no slide que trata melhor disso, no próximo, tá? Então, mas só para ressaltar, um elétron que emite fóton, ele vai passar para um nível mais energético, de um nível mais energético para um nível menos energético. Então, ó, ele estava aqui no estado inicial e vai passar para o estado final. Agora vamos mudar de cor de novo aqui. Ele estava no estado inicial e passou para o estado final aqui. Tá? Beleza. O elétron, ao absorver um fóton, aí ele vai passar do nível menos energético para o nível mais energético. Tudo bem? Então, aqui. Tá, aqui. E aí, a gente consegue experimentalmente saber qual o valor de cada nível energético aqui, tá, gente? Depende do material. Um cara importante nesse estudo todo é o átomo de hidrogênio. Com o que a gente estuda sobre o átomo de hidrogênio, a gente fez alguns experimentos, né? Então o Bohr aplicou esse modelo para o átomo de hidrogênio e ele calculou com muita precisão qual o valor energético de cada nível. E aí, para ilustrar, né, essa quantização da energia do átomo, a gente tem essa figura aqui. Tá? Esses valores são aproximados, aliás, são reais para o átomo de hidrogênio. A gente tem o estado fundamental chamado de N1 e tem os demais estados estacionários excitados chamados de N, né, 2, 3, 4, 5, até o 7. Até o infinito, desculpa. E essa energia dos estados são negativos. Por quê? Porque é como se o elétron estivesse querendo sair de um poço, né? E a gente vai cedendo energia para ele sair desse poço. Então, se a gente considera o nível do chão a minha energia zero, né? Vamos pensar lá na física, né, do primeiro ano, lá, física, energia mecânica. Nível do chão é o nível zero. Logo, tudo que está acima de energia é energia positiva. Tudo que está abaixo de energia é uma energia considerada potencial negativa. Essa é a ideia do poço. Então, essas energias, né, esses estados, são definidos negativos justamente porque, a partir do ponto que a energia emitida do elétron aqui, aliás, vamos dizer, recebida pelo elétron é o suficiente para dar zero, a gente vai ter o elétron livre, é o elétron que se solta do núcleo. E aí voltamos para o efeito fotoelétrico, né, gente? Só que aqui a gente está falando de valores para o átomo de hidrogênio, tá? Quando a gente está falando de metais e outros materiais, a gente lembra da função trabalho, que é um valor mínimo de energia. Tudo bem? Então, de certa forma, é uma parte muito conceitual. Eu aconselho a vocês lerem também no livro de vocês, né, na apostila de vocês, o módulo 23,
para terem também uma ideia melhor, mas não vai estar muito diferente. E vou fazer um videozinho corrigindo os exercícios, e na postagem vai ter algumas informações também, algumas direções aí para vocês, tá? No mais, saudade de todos. Espero que nós possamos nos ver em breve aí, mas com segurança, né? E, de certa forma, eu me despeço aqui. Então, valeu, galera. Até a próxima. Tamo junto aí. Valeu.